Aversão é diferente de cautela. Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Correia, eu sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é esse canal de YouTube, assim como a minha escola online e também um perfil no Instagram, em que eu tento trazer bastante conhecimento sobre o yoga, tanto da parte clássica e da parte teórica e conceitual, assim como a parte prática também. E a gente está fazendo aqui no YouTube uma série de vídeos falando dos kleshas, tá? Os kleshas são as causas de sofrimento, de acordo com um livro clássico, o texto clássico do yoga, que a gente chama de Yoga Sutra de Patanjali, tá? E nesse texto ele traz 5 kleshas, ou seja, 5 causas de sofrimento, e a gente já falou de 3 delas. A gente já falou de avidya, a gente já falou de asmita e a gente já falou de raga, que é o apego. E hoje a gente vai falar sobre dvesha, a aversão. Vem comigo. Quando a gente está falando desse klesha, dessa causa de sofrimento, que a gente chama de dvesha, tá? A gente está falando da aversão. E é como se fosse um outro lado da mesma moeda do vídeo da semana passada, ou seja, o vídeo que a gente falou sobre apego, tá? Raga, ele fala que é Sukha Anushai Raga Ha. Isso, se você não pegou ainda o que isso quer dizer, vai lá ver o vídeo anterior, porque eu explico direitinho o que é o apego segundo esse texto, tá? O que é o apego, o que é o desejo, que para nós é a mesma coisa. E quando ele fala de dvesha, ele fala o sutra igualzinho, ele fala Dukkha Anushai Dvesha Ha. Então ele só muda a primeira palavra, que ele fala de sukha, que é uma sensação de prazer, e que quando a gente quer repetir a sensação de prazer que a gente teve no passado no presente, a gente está em raga, que é o apego, que é o vídeo da semana passada. Hoje ele fala sobre Dukkha Anushai Dvesha Ha. Dukkha é uma sensação de aperto no peito, uma sensação de angústia, uma sensação de sofrimento, sabe? Uma sensação ruim. Uma sensação ruim que a gente sente aqui. E quando eu sinto uma sensação ruim no passado e eu trago essa sensação para o presente e eu deixo de experimentar algumas coisas do presente com medo daquela sensação se repetir, eu estou em dvesha, eu estou em aversão. Mas vem comigo que eu vou explicar melhor isso, porque muitas vezes o que as pessoas me perguntam, mas Caio, mas isso não é cautela? Não é importante eu, às vezes, ter sofrido no passado e olhar para o presente e falar, cara, eu não quero sofrer de novo? É claro que é. Mas eu não estou falando só disso. Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo bobo, não é verdade, mas vamos supor que minha mãe, quando eu era pequeno, minha mãe sempre fazia uma berinjela muito ruim, assim, só uma berinjela cozida na água, sem tempero, sem nada, e me dava para eu comer aquela berinjela meio mole, meio amarga, e eu, quando era desde criança, ela me obrigava a comer aquilo. E aí eu fico na minha cabeça de, eu não gosto de berinjela, porque eu criei uma sensação de que aquela sensação que eu senti no passado tinha a ver com berinjela. E aí eu venho aqui, moro em Paraty, vou num restaurante super chique, que tem um chefe maravilhoso que faz a melhor berinjela do mundo. E aí eu falo, eu não gosto de berinjela. Porque no passado eu tive uma experiência com berinjela que foi uma experiência ruim, mas que ela não se refere à experiência que eu estou tendo no presente. Então o que a gente confunde muito é que a gente mistura essas sensações com a experiência em si, como se a experiência de comer berinjela fosse sempre a mesma coisa. Sendo que não é, percebe? No momento, no presente, eu mudei, o meu paladar mudou. A berinjela que vai ser feita por esse chefe é certamente diferente da berinjela que era feita pela minha mãe. Só que por causa disso, por causa dessa informação que eu guardei e eu segurei ela, tá? Eu gero uma aversão a essa figura, berinjela. Sendo que berinjela não é uma coisa só, tá? É claro que se eu chegasse, a minha mãe falasse, filho, quer comer aquela berinjela que eu fazia para você quando você tinha 3 anos? Eu ia falar, cara, essa, pelo que eu me lembre, eu não gosto. Eu posso até provar, mas não me traz uma sensação de que eu vou gostar. O que é muito diferente de eu falar, não quero berinjela de jeito nenhum, porque no passado eu tive trauma com berinjela. E, claro, traumas são questões delicadas, eu não estou entrando aqui nessa questão do trauma profundo, tá? Porque o trauma profundo ele deve ser tratado com muita cautela, com muito cuidado e carinho, tá? A gente também faz esse tipo de trabalho no yoga, mas é muito interessante, se você tem um trauma mais profundo, você buscar um profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, tá? E se você quiser, o yoga também pode auxiliar muito no processo de tratamento. Mas quando a gente cria alguns conceitos do tipo assim, eu não gosto de mergulhar no mar, porque mar é frio, porque mar tem onda, porque a areia incomoda. Será que você mergulhou em todos os mares
para saber se realmente mergulhar no mar de Paraty é a mesma coisa do que mergulhar no mar de Cabo Frio, que é a mesma coisa do que mergulhar no mar do Recife, né? Porque são experiências diferentes. E às vezes a gente não se permite viver as experiências do presente porque a gente está preso em experiências do passado e está apegado a elas. Então percebe? Por isso que a aversão é um apego ao contrário. Você está apegado à sensação ruim e você quer evitar ela a qualquer custo, sem saber se aquilo realmente condiz com o presente. Então, muitas vezes a gente deixa de experimentar aquilo que o presente me apresenta, né? Aquilo que o presente me presenteia, porque eu tô com a mente numa experiência que eu tive no passado e que eu não gostei, tá? Percebe que é diferente do trauma. O trauma é algo que realmente te transforma negativamente, gera uma memória no corpo muito ruim. É diferente de pequenas coisas que a gente vai simplesmente, não, isso eu não gosto, isso eu não quero, isso eu não gosto, isso eu não quero. Por causa de, às vezes, pequenas sensações, sem perceber que o meu corpo muda, as minhas percepções mudam, né? Imagina, todas as minhas células, desde que eu tinha 3 anos, todas elas já mudaram, né? Todas as minhas papilas gustativas mudaram, minhas sinapses, né, os canais por onde os meus impulsos nervosos fluem, tudo isso já mudou. Então, eu não sou mais a mesma pessoa que experimentou aquela experiência no passado. E por isso, eu não deveria pautar a minha possível experiência do presente numa experiência que eu tive lá atrás. Isso é diferente da cautela, como eu disse. Se você teve algo que você acha que pode te machucar, que é algo que pode te fazer mal de fato, percebe que não é comer uma berinjela? Percebe que não é necessariamente dar um mergulho no mar? A não ser que você não saiba nadar, né? Mas quando a gente às vezes fica preso no passado, a gente deixa de experimentar o presente e por isso fica com a mente no passado, não no presente. E isso por si só, de acordo com Patanjali, é uma causa de sofrimento. Eu vou gerar sofrimento em mim e nos outros se eu pautar as minhas decisões em aversão, no que a gente chama de duesha. Então o que a gente deve buscar é sempre buscar um olhar novo, um olhar de novidade para aquela coisa, compreendendo que eu estou num momento diferente do momento passado. Eu estou com sensações diferentes das sensações do passado. E se eu tiver com a mente aberta para experimentar uma nova coisa, eu provavelmente vou ter uma nova sensação. Pode até ser que ela seja parecida, percebe? E que eu vá reforçando um pouquinho algumas sensações que eu tenho. Mas isso é muito diferente de eu me privar de ter sensações. Porque com isso, a gente às vezes fica vivendo uma vida muito presa, muito pautada só naquilo que eu já vivi no passado. E nisso, por causa disso, eu não mudo. Por causa disso, eu não evoluo. E por isso que a gente fala que é tão difícil mudar. Mudar os hábitos é a coisa mais difícil que tem. Muito porque a gente trabalha muito com apego, que é o vídeo da semana passada, e com aversão, que é o vídeo de hoje. Tá? Então por isso que eu falo que eles são dois lados da mesma moeda. É a gente querer trazer sensações do passado, achando que elas vão se repetir no presente, sendo que elas não vão. Elas podem ser parecidas, mas nunca iguais. Beleza? Sei que todos esses conceitos são conceitos delicados, são conceitos profundos, que mexem com questões importantes e fundamentais da nossa vida. Então, convido você a refletir sobre esse vídeo, sobre todos esses vídeos que a gente vem falando, de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito sincera e honesta também. Porque, senão, a gente vai se estabelecendo em formatos que não fazem mais sentido no presente. Tá? E todas essas causas de sofrimento são motivos muito profundos para a gente ter mais dificuldade nas transformações que a gente quer fazer. Então avalie esses vídeos e vê com bastante carinho, beleza? Se você gostou desse conteúdo, aproveita para deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho para que você possa ficar sabendo dos próximos vídeos. O vídeo da semana que vem é muito importante também. É o vídeo que fecha essas 5 causas de sofrimento. Tá? A gente vai falar sobre Abhinivesha, que é o medo, tá? O medo da morte, principalmente. Mas, então, ativa o sininho porque a gente sempre está trazendo conteúdo interessante aqui. Aqui no YouTube a gente lança vídeos novos todas as quartas e sextas-feiras às 9 da manhã. Sempre um vídeo com conteúdo muito legal para você, tá bom? E se você quiser conhecer mais sobre todos esses conceitos, eu tenho minha escola online, o Yogalaya, tá aqui o link para você conhecer, tá? escola.yogalaya.com.br. E lá eu tenho aulas tanto da parte teórica, ou seja, todas esses fundamentos, esses conceitos eu trago lá. Eu tenho uma aula especificamente sobre o aprofundamento do Yoga Sutra, tá? Que é o livro de onde eu tiro todos esses conceitos sobre o funcionamento da mente.
Eu chamo esse estudo de o mapa da mente, inclusive, né, a gente vai abrir uma nova turma do mapa da mente agora no dia 8 de agosto. Então, se você quiser se aprofundar bastante no funcionamento da sua mente, as causas de sofrimento, os seus obstáculos, os atalhos, como que eu saio dos tropeços, vem estudar comigo esse texto porque é lindo, tá? Além do estudo do Yoga Sutra, eu também tenho um estudo de cultura védica. Então a gente aborda diversos aspectos da cultura védica e traz para que a gente consiga traduzir esse conhecimento que veio de uma outra região do país, em outra época do mundo, para que a gente saiba traduzir para o nosso dia a dia, tá? E é muito interessante. Além disso, também temos aulas práticas todos os dias, tá? Aulas de asana, de pranayama, ou seja, que são os respiratórios, que são as posturas, para que a gente possa botar o conhecimento do yoga em prática, não só na parte da filosofia e dos conceitos, mas também no nosso corpo. Beleza? Todas essas aulas são ao vivo, então eu vejo você, você me vê, a gente troca, eu te corrijo, né? Se tiver algum equívoco em termos de ajuste nos asanas, você faz qualquer tipo de pergunta em relação a todas essas partes fundamentais, teóricas e conceituais, tá bom? E aí nisso a gente vai poder se conhecer um pouquinho melhor e ter uma interação muito mais bonita, tá bom? Além disso tudo também tem o meu canal, meu perfil do Instagram, né, que tá aqui, o Yogalaya _, tá? Lá eu posto conteúdo novo todos os dias, conteúdo gratuito, para que você possa ir conhecendo um pouquinho mais, não só de como o yoga é, mas de como eu vivo o yoga também. Eu tento mostrar bastante como é que é a minha visão, como é que é o meu dia a dia, como é que eu boto todo esse conhecimento em prática. Beleza? Assim a gente consegue ficar mais pertinho. Então eu te vejo ou aqui no YouTube, quarta ou sexta-feira, ou no Instagram, todos os dias, ou lá na escola, ao vivo, aí a gente tem uma troca até mais bonita. Beleza? Até lá!